Querido, eu quero, nessa noite, pode se sentar, quero falar algo que é importante para nós. O que precisamos compreender? Toda prática, tudo que nós fazemos, nós só fazemos pela palavra, amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim: tudo que nós fazemos precisa ser embasado pela palavra. Já há alguns anos, eu digo alguns anos mesmo, a gente tem lido e recebido de Deus uma instrução específica sobre a ceia do Senhor. E no mês passado, na última palavra do céu, nós dissemos que de fato vamos começar, ou seja, não na verdade só no mês passado, mas desde janeiro de 2016, que nós temos sonhado, ou seja, e trabalhado para que se a gente pudesse ministrar a ceia nas nossas células também. Contudo, durante todo esse período, o que tem acontecido? O Senhor tem nos ajudado, mas a gente tem tido um temor diante de Deus mesmo, para que a gente não cometesse o erro que a igreja, de certa maneira, cometeu por muitos anos. De certa maneira, a igreja, historicamente, ela atribuiu à ceia um valor menor do que ela realmente tem. Muitos, ou seja, e principalmente ali após a reforma protestante, quando houve, ou seja, entre os reformadores havia algumas divergências em relação à ceia. Ou seja, alguns acreditavam de certa maneira algo como o catolicismo ainda prega até hoje. E outros, fugindo dessa situação, foram para um outro extremo. E aí a ceia se tornou o quê? Em muitas igrejas e em muitos lugares, ela se tornou um ritual. Ela se tornou algo que nós fazemos todos os meses, mas que não se atribui um valor que de fato aquilo tem. Eu não sei se você tem percebido, mas ao longo dos últimos meses nós temos enfatizado sobre isso. Olha, na semana 7/24, já há 3 anos que nós tomamos a ceia todos os dias, e temos falado sobre isso, ministrado sobre isso, e sempre querendo trazer um valor real que ela tem para nós. Por quê? Porque, de fato, se nós entendermos o porquê nós fazemos e fizermos de acordo com o que a palavra nos ensina, querido, isso é muito poderoso. É algo que pode mudar a realidade da sua vida como um todo. E aí, o que nós temos feito? Nós estamos tendo um cuidado enorme. Por que nós estamos tão cuidadosos e tão cautelosos? Porque nós não queremos que a ceia aconteça na célula como um ritual, como algo que eu faço, ou seja, eu faço um ritual aqui no culto, e aí os irmãos fazem outro ritual lá, e a vida de Deus não flui. Ou seja, nós precisamos entender esse valor, e ou seja, de fato, quando sentamos à mesa, quando partimos o pão, a vida de Deus precisa fluir das nossas vidas. Mas isso só vai acontecer se eu e você tivermos revelação. E aí o que acontece? Eu me peguei surpreso porque a gente ensina sobre a ceia, mas quando que você aprende sobre a ceia? A maioria de nós aprende sobre a ceia no curso das águas. Mas é uma lição que passa por um período, ou rápida, ou lentamente, não importa. Às vezes a gente fala sobre isso lá no curso de batismo, e depois nunca mais nós falamos sobre isso. E aí o que acontece? As pessoas vêm com aquela experiência do domingo. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos meses, no momento da ceia, a gente tem ministrado uma palavra sobre isso, e trazendo valores que são diferentes, valores que são novos. Por que nós queremos isso? Por que nós temos feito isso? Para que de fato os irmãos possam compreender, entender, e a vida de Deus, de fato, seja, a partir do momento que eu entendo, que eu tenho revelação da palavra, e eu me movo de acordo com o que a palavra diz, eu exerço fé no que a palavra de Deus diz, os milagres acontecem. Há um mês atrás, na ceia do mês passado, uma irmã testemunhou para mim que foi curada aqui no culto, no momento da ceia. E aí, ou seja, não houve oportunidade ainda para compartilhar aqui, mas eu vou trazer essa irmã para compartilhar aqui. Outros irmãos ainda testemunharam também.
Bom, o que Deus quer para nós, ou seja, é muito mais do que a gente mensalmente, ou fazer, ou seja, o que acontece aqui no culto, ou ali na cela, aconteça um mero ritual que a gente faça para cumprir tabela. Eu compartilhava com os supervisores agora há pouco, que eu me peguei nessa situação. Se você perceber, as últimas 20 vezes que eu ministrei a ceia, tipo assim, de umas 5 para cá as coisas estão mudando. Eu tenho feito de maneira diferente. Por quê? Porque a gente se acostumou a fazer uma cerimônia, uma administração da ceia sempre muito semelhante. E aí o que acontece? Cai na rotina, se torna igual, se torna sem valor, se torna, na verdade, comum. E sendo comum, ou seja, perde o valor. Tudo que é comum, você não valoriza. E aí, ou seja, nós nos pegamos em algumas situações que às vezes os irmãos, por alguma razão, às vezes não vêm no culto de ceia. Mas assim, normal, mês que vem eu tomo. E aí, tipo assim, como se fosse uma coisa assim, que não tivesse valor. Nós não entendemos o que acontece, a transubstanciação, que é o que a Igreja Católica prega, né? Ou seja, que de fato os elementos se transformam no corpo. Nós entendemos que é um memorial, mas nós entendemos que de fato, ou seja, nós nos lembramos do que Jesus fez. Nós nos lembramos do que Jesus fez, mas neste momento é um momento de revelação, de mover de Deus, e que se eu crer, Deus pode fazer coisas novas. Amém? Então, ou seja, o que eu preparei para que eu ministrei domingo e o que eu vou ministrar hoje, eu não sei se eu vou conseguir falar de tudo, mas eu quero pegar os pontos principais aqui. E nós vamos, nessa noite, nós vamos participar da ceia de novo. Amém? Amém. Inclusive, podia trazer os elementos, já deixar aqui para a gente ganhar tempo em relação a isso. Já está aqui? Traz uma mesa, põe no meio aqui para mim. Que aí na hora da ceia eu vou descer. Põe no meio aqui que nós vamos fazer diferente. Bom, então, ou seja, o que de fato, ou seja, o que é a ceia? Talvez se alguém perguntasse para você, o que é a ceia? Talvez qual seria a sua resposta? A ceia é uma coisa que a gente faz na igreja uma vez por mês, e só quem é batizado pode participar. Às vezes de forma simplória, porque as pessoas respondem exatamente isso. Mas a ceia é o quê? A ceia, a Santa Ceia, ela é a comunhão dos filhos. A palavra de Deus no Novo Testamento vai mostrar que a ceia é o quê? A ceia é o pão dos filhos. Quando, pastor, da onde você chegou essa expressão? Da Bíblia. Lá no livro de Lucas, naquela passagem lá da mulher Sinfenice, o que acontece? Ela chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso que o Senhor liberte ela. Ela era sírio-fenícia. Ela descendia de 2 povos, da Síria e da Fenícia. Sírio-fenícia. E aí, que são povos que se misturam, até hoje, na verdade, se misturam ainda. O que aconteceu? Jesus virou para ela e disse o seguinte: olha, não é certo. Olha o que Jesus diz: não é certo eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você fala assim: os cachorrinhos? Jesus chamou de cachorro? De cachorrinho. Mas existe todo um contexto histórico aqui que não dá para mim trabalhar aqui. Pode falar. Isso, existe todo um contexto. Mas aí o que acontece? Essa mulher ouviu isso e disse o quê? Senhor, mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem na mesa. De qual mesa? Dos filhos. Então o que acontece? O Senhor virou para ela e falou assim: olha, grande é a sua fé, você pode ir embora que a sua filha já está liberta. Ou seja, o Senhor estava dando uma oportunidade para ela exercer fé, e ela exerceu. Mas o que mostra? Que de fato, ou seja, o pão é dos filhos. E aí, ou seja, é a comunhão. É a comunhão, e nós precisamos olhar para isso com um valor diferente. Não pode ser simplesmente mais um ritual, precisa ser a vida de Deus. Como eu disse, na semana 7 para 24 nós tomamos todos os dias. Por quê? Porque nós queremos receber de Deus, nós queremos nos alimentar de Deus. Quando chega no encontro com Deus, a equipe que está trabalhando, nós ministramos a ceia todos os dias. Por quê? Porque eles vão servir, eles precisam
estar fortalecidos. Ou seja, e a gente percebe isso tudo aí. Mas muitas vezes nós não valorizamos ou não damos a atenção específica. O que a gente pode falar sobre a ceia? Bom, a ceia é uma das duas ordenanças que o Senhor nos deixou. O Senhor nos deixou apenas duas ordenanças. A primeira é o batismo e a segunda, a ceia. O batismo, tanto o batismo quanto a ceia, fazem parte das últimas palavras do Senhor. Enquanto antes da crucificação ele se reúne com os discípulos e ministra, ou seja, na Páscoa ele ministra a ceia. E aí ele institui a ceia. Todas as vezes que vocês se reunirem, comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês vão se lembrar de mim. E o batismo, o que ele faz? Ele se batiza lá no início, e aí ele começa o ministério dele, e quando ele vai comissionar os discípulos, ele vira e fala assim: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós entendemos que essas ordenanças fazem parte do que o Senhor nos ensinou. O batismo a gente não tem tanta dificuldade, mas muitas das vezes a ceia, nós olhamos para ela de uma maneira assim, limitada. Ou seja, nós usamos dois elementos na ceia: o pão e o cálice. O pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi ferido e quebrado antes e durante a sua crucificação. Bom, isso é importante. O cálice, ele representa o sangue que foi derramado. Mas muitas das vezes, ou seja, nós não atribuímos o valor que isso realmente tem. É tão interessante que para mim, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. 27. De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice, ser do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do nosso Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 29. Porque quem come e bebe, come e bebe da sua própria condenação, se não discernir o quê? O corpo. Percebe? Deixa aí esse texto. Percebe que Jesus não fala nada do sangue? Ele fala que nós deveríamos discernir o corpo. E o que é o corpo? Por que discernir o corpo? Porque nós sabemos, ou seja, que de fato o sangue foi derramado para que nós tivéssemos perdão. Amém? Mas Isaías 53, ele vai falar sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer o seguinte: olha, o Senhor foi homem de dores. Muitas pessoas acham que Jesus vivia em sofrimento, e de fato isso não é verdade. Em que momento em que o Senhor foi um homem de dores? Na cruz. Por quê? Porque na cruz ele estava carregando sobre si todas as dores da humanidade. Diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. Ou seja, ele foi um homem de dores, por quê? Porque na cruz ele estava levando. Quando eu tomo conhecimento, o que é discernir? É compreender, é entender que quando eu participo do corpo do nosso Senhor, e Paulo vai dizer que é o cálice da bênção, que nós participamos do mesmo pão, e que nós somos o pão, ou seja, está falando do quê? Do corpo. Ou seja, quando eu participo do corpo, do pão, eu preciso discernir o que é o corpo. E o que o corpo fala para nós? Que o Senhor tem vida para as nossas vidas. É a vida de Deus que é, de fato, nós nos apropriamos dela
enfermidade no Senhor? Me conta um relato da palavra em que o Senhor estava enfermo. Os estudiosos dizem que ele nunca ficou enfermo. Por quê? Porque a vida de Deus fluía dele. E essa, na verdade, é a vontade de Deus para nós. Deus não coloca doença em ninguém. Ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso me apropriar dessas verdades. Não é uma negação idiota que eu falo assim, eu estou enfermo, eu falo assim, não estou doente. Não é confissão positiva. É de fato você ter e você aplicar isso na sua vida. E o que acontece? O milagre acontece? Acontece. Mas para isso, o que precisa acontecer? Eu preciso ter fé. Na cruz, Deus tomou todas as nossas doenças e enfermidades e as colocou no corpo perfeito e saudável do Senhor Jesus, para que possamos hoje caminhar em perfeita saúde. Querido, nós precisamos compreender isso e fazer o quê? Trazer isso para a nossa vida. O que a Bíblia diz? Olha, que pelas suas pisaduras, Isaías 53:5, nós somos curados. Abre 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Olha assim, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus. E pelas suas feridas, fostes o quê? Sarados. Quando eu me conformo com a enfermidade, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós não podemos nos conformar. Ou seja, você tem que buscar a cura, porque ela já foi liberada sobre a sua vida. Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu não sei, eu não tenho resposta assim. Não é algo imediato que você aperta um botãozinho e resolveu. Mas o que acontece? Que o Senhor tem cura para todos nós, Ele tem. Então, ou seja, mas o que muitas vezes nós fazemos? Nós acostumamos, nós nos conformamos. Eu tenho, não tenho. Até eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Tem algumas doenças que nós já consideramos que é normal. Que se não pegou ainda vai pegar, quer ver sarampo. Quem diz que criança tem que ter sarampo? Mas qual é o senso comum diz? Normal, vai ter mesmo de criança. Não tem que ter. Ou seja, nós podemos crer contra isso. Por quê? Por que nós podemos crer? Porque a palavra diz. Entre o diagnóstico médico que a palavra diz, eu fico com o médico diz, com o que a palavra diz. Mas pastor, mas isso aí é irracional. Não é andar por vista, é andar por fé. Nós estamos falando contra a medicina de maneira nenhuma. Nós entendemos que a medicina é um recurso que Deus deu à humanidade. E que nós nos apropriamos, nós usufruímos dela. Mas olha, onde a medicina não consegue ir, o meu Senhor consegue. Então, ou seja, eu uso a medicina, mas eu uso também a fé. E aí, ou seja, eu vou além. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Então, ou seja, nós precisamos, pelas suas feridas, fostes sarados. Fostes é presente, passado ou futuro? Passado. Já foi. Já foi. Pastor, isso é difícil de crer. O que é fácil de crer? Porque os nossos olhos, eles estão apontando para o quê? Para uma realidade. Os nossos olhos, eles vão apontar para a realidade daquilo que nós vemos. Mas fé é exatamente a crer naquilo que não se vê. Eu tenho recebido e tenho compartilhado os diagnósticos do irmão Antônio Barbosa. E aí o que acontece? Os médicos estão falando que os exames estão bons, mas a gente está olhando aqui e está achando que está ruim. É lógico que a gente não pode. Você fala assim, quem está falando? É uma pessoa que ainda não tem, entende o que eu estou falando? Ainda não tem uma experiência viva com Deus, mas que vai ter. E aí o que acontece? Está vendo do ponto de vista do quê? Natural. Eu falei assim, eu não vivo pelo que eu vejo, apenas. Nós precisamos viver pela fé. Amém? O justo viverá da fé. Bom, nós podemos acrescentar um elemento na ceia, para ficar só a ceia. Não. Os elementos da ceia são apenas dois, é o pão e o vinho. Amém? Nós vamos ministrar isso na ceia, na célula, vamos fazer isso uma vez por mês. Por que nós vamos fazer uma vez por mês na célula também? Além de não ficar pesado, além de não complicar,
coisa ser mais, você poder se preparar para fazer aquela reunião ser uma reunião especial, amém? Podendo você de repente ter uma refeição antes ou depois especial, isso aí fica a critério de cada célula. Mas, ou seja, na hora da ceia, é o pão e o vinho. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer na célula. E nós queremos que de fato a vida de Deus possa fluir em cada uma das nossas células. Quando nós falamos sobre isso, as pessoas ficavam assim, tipo assim, nem vai ser. Por quê? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas e os visitantes? E aqueles que não são crentes? E aqueles que não se batizarem, como é que fica? Será que eles não vão ficar constrangidos? Será que eles não vão ficar com vergonha? E aí vão deixar de ir na célula porque nós estamos participando de uma coisa que eles não podem ainda? Será que eu não deveria, assim, de repente, assim, até dar a ceia para eles, assim, não falar nada para ninguém, não conta para ninguém, ninguém vai saber, não comento com ninguém, e tudo bem? Tipo assim, esse tipo de pensamento é o pensamento daquele que quer ser politicamente correto. E se você for olhar para Jesus, Jesus nunca foi politicamente correto. Eles criticavam ele por um monte de coisa. Que ele comia sem lavar as mãos, lembra disso? Que ele curava os outros no sábado. Pensa, no sábado não podia fazer nada, trabalhar e curar. Ou seja, Jesus nunca se importou em agradar as pessoas. Acima de tudo, ele estava agradando o Senhor. Amém? E você pode estar certo que quando nós começarmos a ministrar a ceia nas células, vai surgir dificuldade? Vai. Tem pessoas que ainda não vão compreender. Por que nós estamos voltando para a palavra para a gente entender isso? Para quando você for questionado, você não ter vergonha da razão da sua fé. Você poder ter clareza sobre isso. Nós podemos ser, possivelmente nós seremos criticados por muitas pessoas. Por quê? Porque em algumas igrejas, e elas vivem uma vida muito clerical, por exemplo, não pode ministrar a ceia se não tiver um pastor ordenado lá. E aí, por mais que eu queira, eu não consigo fazer a ceia nas 43 células na mesma semana. Não tem jeito. Mas não é nem essa a razão. A razão é porque nós defendemos que cada crente é um ministro, amém? Que cada crente é um sacerdote. Essa é a vontade de Deus. E, ou seja, você sendo um sacerdote, você pode ministrar a ceia. Por quê? Porque você é um sacerdote. Mas lá fora, o sacerdote é só aquele que está aqui em cima. Que tem uma cadeira aqui em cima. Entendeu? Que vive, ou seja, que tem. O que é isso? Isso se chama clericalismo. É a herança do catolicismo que nós já abandonamos há muito tempo. Mas o que acontece? Que muitas das vezes continua no nosso meio. Quem deve participar da ceia? Primeiro, não quem? Por que participar da ceia? Primeiro, por que participar? Porque foi ordem do Senhor. Lá em Mateus 26 a 28, 1 Coríntios 11, 24 a 25, o texto é quase semelhante. E vai dizer o que? Olha, é a instituição da ceia. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus compartilhou com ele. E Mateus está narrando que ele viu. E eles dizem o quê? Então, tomando o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo e o meu sangue. É o sangue da nova aliança, derramado em favor de vocês, e derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A instrução da ceia ela é amorosa. Eu falei isso aqui comigo. Tem muita gente que chega na ceia e vai se lembrar do quê? Dos pecados dele. Eu não posso participar da ceia por causa que eu sou muito pecador. A cabeça dele está na condenação. Que está lá em Paulo dizendo que você não pode participar da ceia indignamente. O que é participar da ceia indignamente? Ele explica logo depois. Ou seja, é se participar sem discernir o corpo, sem entender, participar de forma mecânica, participar de forma de ritual apenas. Jesus, ele queria que nós fôssemos conscientes de como o seu corpo foi moído por causa da nossa iniquidade, e que o seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. E sempre que participamos, tendo esse entendimento, nós proclamamos a morte dele até que ele venha, amém? Ou seja, hoje quando nós tomamos o pão, nós estamos declarando que saúde
e vida do Senhor vem sobre os nossos corpos mortais. Amém? Nós estamos declarando isso. Quando nós tomamos o cálice, nós estamos declarando que o preço pelos nossos pecados foi pago. Que nenhuma condenação está sobre nós. Que o escrito de dívida que havia contra nós, o Senhor já levou. E que nós somos justos. Por quê? Porque fomos justificados por Ele. Amém? Como que eu faço para participar da ceia? Bom, mais uma vez, não é um ritual. O que eu preciso fazer? Eu preciso participar com entendimento. Por que a ceia não é um ritual? Porque por mais que a gente possa perceber que existe uma ordem, existem elementos, não existe uma norma específica. Por exemplo, nós partimos o pão. Que pão que deve ser usado? Na palavra de Deus não existe uma instrução clara sobre isso. O que a gente faz? A gente deduz que a partir do exemplo dos apóstolos, nós deveríamos fazer. Esse que pão que Jesus usou para servir a ceia? Não era o pão integral que a gente usa, não era pão de forno, não era pão de batata, não era forró-bodó, não era nada disso. A gente deduz que por causa da Páscoa, que foi na Páscoa, ele usou um pão sem fermento. A gente deduz dessa forma. Então quer dizer que a ceia tem que ser com pão sem fermento? Não. Se puder ser bom, é ótimo. E se não puder, não tem importância. Ou seja, por quê? Nós estamos nos lembrando, ou seja, é um símbolo? Não é apenas um símbolo, mas ou seja, não existe uma exigência. Outra coisa, por exemplo, aonde está escrito na Bíblia que tem que ser com suco de uva? É outra coisa que nós deduzimos. Agora, aí entra um problema. Por quê? Por ser na Páscoa, possivelmente o que o Senhor usou foi vinho. Pastor, mas nós tomamos com suco de uva, então quer dizer que tem que ser vinho? Não, não tem que ser vinho. A maioria das igrejas evangélicas não utiliza vinho, utiliza o suco de uva. E aí, ou seja, por quê? Por várias razões, principalmente culturais. Um pastor amigo meu, ele começou a servir a ceia com vinho. Os irmãos, amém, não tem problema nenhum. Só que aí o que aconteceu? A igreja, uma casa de recuperação, pediu apoio à igreja para mandar para as pessoas que participam do projeto irem participar do culto lá. E aí todos os dependentes, recuperando questões como alcoolismo e tudo, o que eles fizeram? Vão voltar para o suco de uva. Por quê? Para não gerar um problema, tipo assim, com aquelas pessoas, ou seja, não impedir. Mas a Bíblia está falando que tem que ser com vinho, tem que ser o suco de uva? Não. Nós optamos por ser o suco de uva. A gente procura comprar o melhor suco de uva possível. Por quê que a gente faz isso? Para esbanjar? Não, porque a gente quer valorizar esse momento. Tipo assim, quando você quer água rala daquele suco, vai ser um suco que representa o valor disso. Poderíamos fazer com vinho? Poderíamos. Mas não há necessidade. Então, ou seja, não é um ritual. O que eu preciso ter? Eu preciso ter revelação. Eu preciso me voltar para a palavra e entender o princípio e praticar o princípio. Ou seja, nós não há nenhuma prescrição apostólica. Então, ou seja, nós temos liberdade nisso. Do que a Bíblia não afirma, a Bíblia não fechou a questão sobre isso, nós também não vamos fechar. Nós vamos escolher a maneira que mais se adequa ao nosso perfil. E vamos continuar assim, enquanto o Senhor nos permitir. Amém? Bom, quem pode participar da ceia? Nós fazemos que, por exemplo, aqui, nós batizamos as pessoas a partir dos 12 anos. Nós entendemos que só quem é batizado que pode participar da ceia. E nós fazemos isso a partir dos 12 anos. Quer dizer que aos 12 anos a criança é obrigada a batizar? Não. Ou seja, ela tem que ter entendimento sobre isso, ela tem que desejar isso. Se não for o desejo dela, se não for a vontade dela, não adianta, é formalismo. Mas o que nós fazemos? Nós ensinamos. E aí as pessoas assim, mas existe um versículo na palavra que normatiza que a ceia só pode tomar da ceia quem é batizado?
Mais uma vez eu vou te falar, não existe. Então por que não dá a ceia para todo mundo então? Porque não foi assim com os apóstolos. Jesus participou da ceia com quem? Com os discípulos. Então a ceia ela foi ministrada aos discípulos. Mas existe um outro princípio, que nós podemos entender que existe coerência bíblica no que nós fazemos. Abre lá Mateus 28, por gentileza. Mateus 28. O Senhor vai dizer aos seus discípulos, é a grande comissão. 28, 19. 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fazendo o quê? Para a gente ir fazer o quê? Fazer discípulos. E fazer discípulos. Com esses discípulos, o que nós devemos fazer? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Verso 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinado. Então existe uma sequência lógica. Qual a sequência? A pessoa se torna um discípulo, ele se converte. Amém? A pessoa se converteu. Qual que é o próximo passo? Batismo. O que acontece muitas das vezes? Por causa do legalismo, muitas pessoas têm uma ideia errada. E eles ficam assim: ah não vou batizar agora não, porque se eu batizar agora eu vou ter que parar de pecar. Eu estou fazendo as coisas erradas ainda. E se eu batizar, aí Deus vai me castigar mais. Meu irmão, isso é legalismo. Sabe quando, tipo assim, a partir do momento que você se converte, na verdade até o incrédulo não tem licença de Deus para pecar não. Ou seja, o pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Para quem se batizou e para quem não se batizou também. Ou seja, a consequência é maior para aquele que se batizou? Não. Ou seja, se você recebeu Jesus, você está atrasando o seu batismo, porque você quer consertar a sua vida, eu quero ser perfeito para poder batizar, você não vai batizar nunca. Esse é um ponto, não vai batizar nunca. Agora, se é desculpa para você atrasar o seu batismo, porque você ainda quer fazer algumas coisas que fazia lá atrás, querido, você está enganado. Porque o que acontece? Depois que você batizar, não vai mudar nada. O pecado continua sendo pecado. Amém? Então, ou seja, não há razão para a pessoa atrasar o batismo dela. É um espírito demoníaco que age na cabeça das pessoas dizendo que eu não estou preparado. Qual que é o preparo que precisa ter para se batizar? Crer no Senhor Jesus. Pastor, então por que nós temos um curso então para poder preparar o pessoal para o batismo? Porque nós queremos dar entendimento. Para a pessoa amanhã não vier e falar assim, me jogaram dentro da água lá e me batizaram, eu não estava nem sabendo o que era. É só uma questão de cuidado. Por que tem uma entrevista com o pastor? Porque eu quero te entender, ver se você compreendeu mesmo. Se você tiver alguma dúvida, eu vou te esclarecer. Para você descer as águas convicto do que a palavra de Deus diz. Amém? Então é apenas um cuidado. Com que frequência deve ser a ceia? Eu vou encerrar aqui, não dá para mim ir além. Com que frequência? Nós fazemos uma vez por mês, amém? E agora vamos começar a fazer 2 vezes. A maioria de nós vai tomar 2 vezes. Aonde? Na ceia, no culto de ceia, né? E na célula. Nós queremos que isso aconteça nesses 2 ambientes, porque nós entendemos que a célula é a igreja que se reúne nas casas, né? Então, ou seja, mas quer dizer que, mas qual que é a ordem de Jesus? Bom, poderia ser, Jesus disse que nós deveríamos fazer todas as vezes que nós nos reunimos. Quando nós olhamos em Atos capítulo 2, 46, Atos capítulo 2, 46. Eu vou encerrar com esse versículo e mais um. Atos capítulo 2, verso 46. Quando a gente estava fazendo a transição para o modelo celular, a gente lia isso aqui quase todo dia. Mas agora depois que a gente transicionou, a gente tem que voltar agora. O que ele diz? E perseverando unânimes todos os dias. E fazendo o quê?
todas as vezes que você lê o Novo Testamento e você vê a expressão partir do pão, você pode colocar igual ceia do Senhor. Eles partiam o pão todos os dias. Ou seja, aqui nós vemos um princípio que era a igreja primitiva. Mas lá em Atos, ainda em Atos, capítulo 20, verso 7, a gente tem uma instrução que nos mostra que o quê? Bom, pode ser todo dia, mas se não puder ser todo dia, pode ser uma vez por semana. Quer ver? No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia? Domingo, né? No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de fazer o quê? Pão. Era uma reunião específica só para partir o pão. E aí o apóstolo Paulo vai e diz que ele havia de sair, etc. e tal. Mas o que isso nos mostra? Que havia um princípio de se fazer isso, ou seja, com regularidade. Ao longo dos anos nós convencionamos que fizéssemos uma vez por mês. E agora nós estamos dando um passo a mais. E vamos fazer 2. Amém? Se Deus mandar, a gente faz 3, 4, quantas forem necessárias. Amém? Então, ou seja, é isso que nós precisamos compreender. Vamos subir. Porque que eu vou continuar falando aqui de baixo. O que nós vamos fazer? Nós vamos participar da ceia neste momento. Mas eu queria que você participasse da ceia e que isso fosse uma experiência para nós, uma experiência de vida para nós. Ou seja, o que nós queremos que o pastor tem mais a ser falado? Tinha mais coisa para falar, mas nosso tempo não nos permite. O que nós vamos fazer? Nós queremos que você participe da ceia nesse espírito, entendendo que por causa do favor de Deus, por causa daquilo que o Senhor fez por nós, da graça de Deus aplicada às nossas vidas, quando você participa da mesa do Senhor, há uma graça liberada sobre a sua vida. E se você crê, coisas novas podem acontecer. O último texto que eu quero usar é o que eu usei para ministrar ceia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, eu acho. 1 Coríntios. Ficar de pé. Eu preciso de 4 minutos. Danilo, mais um homem. Fabrício, isso. Vamos ler junto o que está escrito naquele texto? Nós vamos ler o 16 e o 17. Amém? Vamos lá? Porventura, em nome de Jesus. Nós temos irmãos aqui, e adolescentes principalmente, que ainda não se batizaram, né? E aí você fala assim, eu vou perder esse momento. Não, querido. Eu acho que você deve nutrir o seu desejo, a sua fome por esse pão do Senhor. Você deve fazer o que? Você não deve perder a oportunidade, você não pode atrasar a sua vida. Você precisa de fato fazer o quê? Se identificar com o Senhor por meio do batismo. E passar, ou seja, passar a participar do pão, passar a participar do pão do vinho, porque é vida de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, esses elementos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que de fato, ó Deus, o Senhor, ó Deus, traga revelação, entendimento aos teus filhos e que possamos, ó Deus, participar da ceia, não como um mero ritual, ó Deus, mas nós queremos, ó Deus, experimentar da vida do Senhor em nós, do mover do Senhor, do derramar do Senhor sobre nós. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus,
agradecemos. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor nos amou. Ó Deus, o Senhor derramou o seu sangue, o seu corpo foi moído por nós, ó Deus. Mas nós estamos aqui crendo, Deus amado, no teu favor, ó Deus, e nos apropriando daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos estarão ministrando uma canção. E eu queria que você, os irmãos, estarão ministrando, os outros irmãos estarão distribuindo o pão e o cálice. E você que é batizado, né? Ou seja, você vai pegar o pão e o vinho. Hoje ninguém vai sentar. Nós não somos tantos, né? Às vezes no culto a gente faz isso para quê? Para facilitar o trabalho, né, dos irmãos que estão servindo. Mas o que nós vamos fazer? Enquanto o pão é distribuído e o vinho, nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é o nosso Pai, amém? É o pão dos filhos, amém? É o pão dos filhos. Então, seja o que o nosso Pai nos deixou para que fosse vida para cada um de nós. Ou seja, Jesus Cristo, homem crucificado, moído pelas nossas iniquidades.
E neste momento, eu me aproprio de todos os benefícios do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos o pão. Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Levante o seu cálice e confesse o que a palavra de Deus diz. Este cálice é o cálice da nova aliança. O sangue do Senhor Jesus foi derramado em favor de muitos, e eu sou parte destes muitos, e por causa disso eu tenho o perdão dos meus pecados. O inimigo não tem mais do que me acusar. Eu sou livre, eu sou justo em Cristo Jesus. Eu sou justo. Por isso, eu tomo esse cálice em nome de Jesus. Tomamos o cálice. Porque sei que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É o cálice da bênção que é liberada sobre os filhos, porque Ele é um bom Pai, porque Ele é um Pai amoroso, e porque nós somos amados por Ele. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, ó Deus, e participarmos, ó Deus, da ceia do Senhor. Ó Deus, eu oro, ó Deus, Pai, que cada dia o Senhor venha se manifestar